Nós vamos conversar ao vivo com o presidente da APAS, Associação Paulista de Supermercados, Ronaldo Santos, está conosco. Ronaldo, bom dia. Como que a Associação de Supermercados está reagindo a esses fechamentos dos estabelecimentos no interior do estado, esses lockdowns, né? Assim estão sendo chamados, pelo menos, em algumas cidades aqui do interior de São Paulo. Qual que é o impacto disso para o setor? Bom dia para você. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, é um prazer falar com vocês. Olha, realmente, nós vivemos uma situação hoje extremamente crítica, né, por motivo da pandemia e o estágio que nós estamos chegando, não só aqui em São Paulo, no Brasil de forma geral, a falta de leitos, né, nós estamos no limite da capacidade dos hospitais atenderem os pacientes. Os prefeitos, evidentemente, são responsáveis lá no seu município, a gente entende isso, é uma carga extremamente grande e difícil, né, para os gestores municipais, essa situação. E tomam medidas que, no nosso entendimento, né, apesar da boa, eu diria, da boa intenção de tomar uma medida correta e tentar criar uma solução para o problema, mas quando interferem em algumas coisas que são essenciais para o consumidor, nós, né, como supermercados, como associação, na defesa do setor e na defesa do próprio consumidor, porque ele não pode ser, ele precisa ter acesso aos produtos essenciais. É evidente, quando há algum tipo de restrição, com algum tipo de horário tem ocorrido, por exemplo, algumas cidades agora estão com restrição para funcionamento até às 20 horas, nós entendemos que é possível contornar isso, a gente faz algum ajuste no setor e colabora, né, com a decisão do município. Mas, por exemplo, nós temos municípios que estão fechando as lojas, né, o setor nosso por 5 dias consecutivos, municípios fechando por 2 semanas consecutivas. Nós olhamos isso e a gente vê que é impossível, né, nós não agirmos em relação a uma atitude dessa, porque a população vai ficar sem acesso aos alimentos. E talvez duas coisas que eu destacaria também nisso. As pessoas de maior renda, quando o município fecha esses serviços essenciais, ainda de maior renda consegue se movimentar. Nós já tivemos experiências que já ocorreram recentemente. As pessoas têm carro, saem da cidade, vai para a cidade vizinha, começa a ter um serviço de compra em supermercado em cidades vizinhas, através de taxista, Uber, amigos. Ou seja, existe uma capacidade maior de contornar o problema. Logicamente, também não resolve, porque você faz o lockdown numa cidade e as pessoas vão para outra cidade, você também não está resolvendo o problema de forma geral, né? Mas, ou seja, mesmo assim, essas pessoas conseguem ainda algum tipo de alternativa. Mas a grande preocupação nossa, e isso já ocorreu, quando você vai para as pessoas de mais idade, de menor renda, que tem mais dificuldade de mobilidade por não ter um veículo próprio, essas pessoas são cerceadas de comprar alimentos. Então, se você fechou um dia, ok, é uma coisa, mas 5 dias consecutivos, muitas vezes sem aviso prévio nenhum, você faz um comunicado durante o dia e no dia seguinte está fechado. Ou seja, é muito ruim e atinge principalmente uma população que já é mais vulnerável. Então, a APAS tem agido nesse sentido. Primeiro, nós conversamos com todos os municípios. Qualquer medida que impacta nesse tipo de atendimento, no nosso atendimento, nós tratamos, conversamos com o município, tentamos explicar, e nós contornamos N decretos, né, não só agora, desde o ano passado, fazendo alguns ajustes, ou seja, contribuindo com o que é necessário, que o município entende, para conter o contágio do coronavírus, mas também permitindo que a população tenha acesso, né, aos produtos do nosso setor, os produtos essenciais. Quando não é possível, a gente também vai buscar aí a proteção via judicial. Doutor Ronaldo, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. A gente tem acompanhado aí medidas restritivas que atingem os supermercados, né? E é uma coisa que atinge, se o senhor lembra bem, o abastecimento de alimentos das pessoas, né? Mas eu queria saber do ponto de vista das lojas, das redes de supermercado, etc. Porque a gente, quando pensa em supermercado, a gente sempre pensa em raciocínio em termos de grandes redes e tal. Mas tem aquele supermercado familiar, né? Que só tem uma loja lá na cidade do interior, no bairro, da periferia, etc. E são comerciantes que com essas medidas, se veem obrigados a manter comida estocada, né, durante esse período de restrição, o que é ruim para todo mundo, porque afinal de contas, quando essa atividade for reaberta, isso vai afetar os preços também, não é? Há um custo aí que será repassado com certeza
ao consumidor. O que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte: a APAS tem algum estudo, tem alguma, como é que eu diria, algum protocolo a sugerir a prefeitos, a governadores que façam a opção, uma opção meio óbvia, né, de fechar tudo, incluindo o supermercado, etc., contribuindo até colocando o abastecimento da população em risco. Mas, enfim, por exemplo, eu sei que na Europa, algumas lojas, no período mais crítico da pandemia no ano passado, eles limitavam o número de pessoas, o acesso, né, de pessoas simultaneamente a determinadas lojas. Me parece que o critério era o metro quadrado. Não sei exatamente como é que funciona, mas com toda certeza o senhor sabe. E eu gostaria que o senhor dissesse isso. Quer dizer, qual a opção que a APAS oferece ao gestor público que decreta o lockdown fechando os supermercados? O que é que deve ser feito em lugar disso? Bem, deixa eu só abordar primeiro essa questão, você falou até das lojas menores. A gente pode citar a própria, acho que a nossa base, né, de associados na APAS, ela explica bem isso. Nós temos 1.500 empresas que são associados da APAS, e essas 1.500 empresas totalizam hoje quase 4 mil lojas. Se fizermos uma continha rápida, aí dá quase 3 lojas por empresa. Então, e muitas vezes você tem razão. Nós olhamos o supermercado, olha algumas cadeias que têm 20, 50, 100, 500 lojas. Mas de 1.500 empresas formam 4 mil lojas, a grande maioria nossa aí são pequenas empresas, são empresas que têm uma loja, 2 lojas, o próprio proprietário, né? A família toca o negócio no dia a dia. Então, esse impacto é muito ruim. Os avisos, quando são muito curtos, como eu citei aqui, sai um decreto anunciado que vai sair o decreto. Às vezes o prefeito anuncia numa informação, numa live durante o dia, olha, vai ser um decreto, amanhã está fechado. O que acontece? Nós temos N produtos nas nossas lojas com várias datas de vencimento. Se eu for lá para uma padaria, por exemplo, os vencimentos são 2, 3 dias. Você vai lá para laticínios, iogurte, um pouco mais, tal, e temos até produtos evidentes lá que tem a parte de limpeza, que a data é bastante elevada. Mas o que eu quero dizer, quando você fecha de repente por 5 dias, nós já temos aí um problema de produtos que vão para o lixo, porque você não consegue movimentar isso, não tem o que fazer. Então, é muito ruim isso também. Quanto a uma proposta da APAS, olha, você não tem muita solução para o produto essencial. Eu falo de outros segmentos também. E aí a própria cadeia, né? Porque para nós conseguirmos manter o abastecimento da população, atrás de nós tem uma cadeia funcionando também de alimentos, que vem desde campo, indústria, logística. Se tudo isso não funcionar, nós somos a ponta lá no final que entrega esse produto para o consumidor. Então, essa cadeia também tem que se movimentar. E acho que a cadeia fez isso, né? Todos os envolvidos aí muito bem durante a pandemia. Nós não tivemos problema de abastecimento no Brasil, que foi uma grande preocupação nossa lá a partir de 12 de março, né, do ano passado, que houve assim, uma correria nos primeiros 10 dias para o supermercado, nos assustou aquilo, e a gente falou muito isso, que não havia necessidade, e realmente a gente estava correto, ficamos felizes por isso, por não ter tido interrupção no abastecimento. Solução mágica não existe, nós temos que ser honestos. As lojas tem uma estrutura de funcionamento, como a nossa economia ela é competitiva, o setor nosso é extremamente competitivo, nós temos muitas lojas, vocês sabem, o consumidor sai na rua, ele pode escolher N lojas. Então, existe o que a gente chama capacidade de utilização do que está instalado bastante grande. As lojas nossas são movimentadas naturalmente, porque é uma forma de ser competitivo. Você põe uma estrutura física, pessoas, máquinas, equipamentos, você tem que girar isso rápido em termos de volume de venda, que é a forma de ser eficiente e entregar o menor custo possível, porque a concorrência é pesada. Então, não tem milagre. O que nós fizemos? Nós temos um protocolo, a APAS foi a primeira associação a disponibilizar um protocolo no passado, nós trouxemos um profissional de saúde para trabalhar conosco e trabalhamos demais, nós estamos hoje na 6ª versão desse protocolo, trabalhamos junto com os associados muito forte para a aplicação do protocolo, para que dê segurança tanto para os nossos colaboradores, porque sem eles também nós não conseguimos atender a população, e evidentemente os consumidores que vão nas nossas lojas. Acho que vocês são testemunha da mudança que foi feita rapidamente no ano passado nas questões de segurança, de saúde. A proposta, a gente entende que, olha, tem uma restrição de horário aqui, tem uma restrição de horário lá, mas, ou seja, as lojas têm que ficar funcionando com um protocolo, é a forma de poder abastecer o consumidor. E nós temos até pedido, né, nas nossas mensagens aí, que o consumidor vá para a loja se for necessário, vá com uma pessoa só da família, evite ficar muito tempo na loja,
para que esse atendimento seja o mais rápido possível. Um outro ponto que é bastante debatido, nós tínhamos o atendimento por delivery, mas é muito pouco nas nossas lojas, na parte de alimentos. Nós somos o último setor a ser, talvez, a implementar a parte do delivery na área de perecíveis, porque é uma área extremamente complicada, o consumidor ainda compra praticamente muito pouco. Qual o percentual de delivery, né, dos supermercados aqui do estado de São Paulo de venda? Só para a gente ter uma ideia. Tá, é em torno de 2%. Era a nossa média, em torno de 2%. Cresceu isso bastante no início da pandemia ano passado, depois caiu um pouco. E o que acontece? Então, ele é muito pouco. Quando tem agora esses fechamentos, evidentemente, nós colocamos uma carga superior às lojas no interesse de vender, de atender o consumidor. É óbvio, tem negócio ali que eu quero vender e quero atender meu consumidor. Tem um produto na loja que eu preciso tirar da loja porque senão vence. Há um esforço sim no delivery, mas o que acontece? Às vezes parece que é muito simples, você simplesmente, eu atendo 2.000 clientes no dia, fazia, sei lá, 2% dá 40 deliveries e o resto é tudo presencial, eu viro isso. A gente não vira porque fazer uma compra para o consumidor numa loja ela é difícil, você precisa de equipamento, precisa de leitor para isso, área de separação, embalagem, transporte. Então, a gente faz um esforço, mas o que acontece pela experiência que a gente já viu? Nós saímos lá de 2, 3%, a gente pula para 6, 7, 8%, isso não passa disso, 10%. Não dá para abastecer ou seja, uma cidade inteira por delivery, é isso que o senhor está dizendo para a gente, né, doutor Ronaldo? Não há condições de fazer isso, né? Obviamente, talvez um dia a gente vai poder chegar nisso, ao longo do tempo o próprio consumidor vai aumentando o delivery, mas a gente não consegue virar isso do dia para a noite, é impossível, né? Deixa eu aproveitar. Tem todo um esforço, mas não consegue. Deixa eu aproveitar e perguntar uma outra coisa para o senhor. Ronaldo dos Santos, presidente da Associação Paulista dos Supermercados, com a gente ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Nós tivemos nessa madrugada uma ação com imagens muito impressionantes de uma quadrilha invadindo um hipermercado na região da Raposo Tavares e saindo de lá com cada um com um eletrônico nas costas. Existe alguma preocupação maior agora do setor de supermercados em relação à segurança das lojas? Sim, é evidente, né? Desde o início da pandemia sempre foi uma preocupação e quando nós chegamos na situação mais crítica, nós nos preocupamos com isso. E precisa separar isso também, né? Mas as coisas, você sabe, o movimento de uma massa de pessoas, é difícil controlar. Então, o que nos preocupa muito, a gente fala muito isso, é uma loja, um setor, né? Dentro de uma cidade ou que seja um local fechado. E com produtos dentro da loja, tá lá, os produtos estão lá dentro, fechado, não pode abrir por determinação legal. As pessoas começam a ter necessidade, passa um dia, 2 dias, 3 dias, não tem alimento, não consegue comprar, é evidente que nos preocupa porque pode haver uma ida, né, pessoas irem na loja com o intuito de entrar na loja, saquear uma loja, o risco vai existir, evidentemente. Num primeiro momento, você pode até olhar pessoas talvez que estejam interessadas em buscar alimentos. Mas você sabe, a partir do momento que você começa um tumulto, não há controle. E aí aparece de tudo, foi o que nós vimos nessa ação que ocorreu ontem à noite. Então, assim, a questão da segurança, sim, preocupa. Por isso que nós batemos muito o abastecimento para a população do que é essencial, e não é só o setor nosso, outros setores que são essenciais. Ele tem que ter uma forma de abastecer de forma regular, para poder atender a população e evitar até esse tipo de risco, né? Não há dúvida que a segurança é uma preocupação nossa. A APAS não tem um protocolo a sugerir, sei lá, um limite de clientes por vez, alguma coisa assim, como na pergunta inicial que eu fiz? Olha, assim, se você olhar o protocolo nosso hoje, né, isso foi muito, ano passado a gente teve diversas alterações nesse processo, até que se tem um padrão nacional, obviamente os municípios podem legislar, e aí existem situações diferentes em municípios. Mas um padrão que não é só da APAS, até da ABRAS, que é a Associação Brasileira, e nós como Estado adotamos também, é uma pessoa para cada 12 metros quadrados. Por isso que é comum vocês verem, talvez em final de semana, horário de mais pico, você vê, ainda se formam filas fora das lojas. E essa fila se dá em função do controle, de nós bloquearmos o acesso das pessoas nas lojas. Então, esse controle já existe, está no protocolo da APAS, que é uma pessoa para cada 12 metros quadrados. Quero agradecer ao Ronaldo Santos, presidente da APAS, Associação Paulista de Supermercados, que conversou conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Senhor Ronaldo, obrigado pela entrevista, hein? Bom trabalho aí, até uma próxima. Obrigado, foi um prazer falar com vocês e aos ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Um bom dia a todos. Rede Bandeirantes.